Olá a todos, vamos continuar com os estudos do nosso curso e agora a gente vai estudar a integração e a integral definida. Mas antes de chegar no conteúdo de integração propriamente dito, a gente vai estudar e definir a antidiferenciação, a operação de antidiferenciação. Então, como está definido logo no início, a antidiferenciação é a operação inversa da diferenciação. Então, se eu tenho, tomando logo abaixo essa primeira definição, se eu tenho uma função f maiúsculo ou f, essa função vai ser chamada de antiderivada de uma função f no intervalo i, se para todo x nesse intervalo i eu tiver essa condição, f linha de x igual a f de x, ou seja, a derivada de f vai ser igual a f. f linha de x igual a f de x. Se eu tiver duas funções fg, tal que f' de x é igual a g de x para todo x no intervalo i, então vai existir uma constante k, tal que f de x igual a g de x mais a constante k para todo x em i. Isso advém do fato de que a derivada de uma constante é sempre zero, então eu posso sempre tomar f de x como sendo um g de x mais uma constante qualquer. Então, a antidifferenciação é esse processo de encontrar o conjunto de todas as antiderivadas de uma dada função. E o símbolo que denota essa operação de antidifferenciação é esse símbolo que eu estou destacando, que é o mesmo símbolo para a operação de integração. Então, calcular a antiderivada de uma função f de x, eu vou fazer esse processo e vou encontrar uma função f de x mais uma constante qualquer, com f' de x igual a f de x, que foi o que a gente viu na definição. Ou ainda dx de f de x igual a f de x. Então, sabendo disso, a gente pode trabalhar com as seguintes propriedades, ou teoremas. A antiderivada de dx é x mais uma constante. A antiderivada de uma constante vezes uma função f de x é igual a constante vezes a antiderivada da função f de x. Eu posso tirar a constante da operação de antidiferenciação. Se eu tenho duas funções f1 e f2 definidas no mesmo intervalo, então a antiderivada da soma das duas funções vai ser igual à soma das antiderivadas. E se eu tiver um conjunto de n funções, f1, f2 até fn, essa antiderivada de c1, f1, uma constante c1, mais uma função f1, mais uma constante c2, uma função f2, mais, e assim por diante, até uma constante cn, uma função fn, vai ser igual a... Eu posso usar as duas definições anteriores e eu vou chegar no seguinte resultado. Vai ser igual a um C1 vezes a antiderivada da função f1 mais um C2 antiderivada da função f2 e assim por diante até um Cn derivada da função fn. Usando o fato de que a antiderivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a antiderivada da função, e usando o fato de que a antiderivada da soma de duas funções é a soma das antiderivadas das funções. Outro teorema é o teorema que me dá a antiderivada da função do tipo x elevado a n. Então, a antiderivada da função do tipo x elevado a n é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante com n diferente de menos 1. Então, logo aqui embaixo a gente tem dois problemas que a gente vai usar para explorar
esse último teorema envolvendo a antiderivada da função do tipo x elevado a n. Então, primeiro, eu tenho aqui, nesse primeiro exercício, para calcular a antiderivada da função 5x à quarta menos 8x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 2x mais 7. Então, vou usar as propriedades que a gente já estudou anteriormente. E essa operação vai me dar um 5 antiderivada de x à quarta menos 8 antiderivada de x ao cubo mais 9 antiderivada de x ao quadrado menos 2 antiderivada de x mais 7 antiderivada de x. Então agora eu posso usar o teorema para antiderivada de x elevado a n, e aqui eu vou ter como resultado 5x à quinta sobre 5 menos 8x à quarta sobre 4 mais 9x à terceira sobre 3 menos 2x ao quadrado sobre 2 mais 7x, então encontrou as antiderivadas, mais uma constante. Então posso eliminar o 5, isso aqui vai ser igual ainda a x elevado à quinta menos 2x à quarta mais 3x ao cubo menos x ao quadrado mais 7x mais uma constante. O próximo exercício, a gente tem a seguinte função: 5t ao quadrado mais 7 sobre t elevado a 4 terços. Então, calcular a antiderivada. Então, para calcular essa antiderivada, eu vou separar os dois termos, colocar embaixo do denominador. Então, eu posso rearranjar da seguinte forma: 5 antiderivada de t ao quadrado sobre t elevado a 4 terços mais 7 antiderivada de 1 sobre t elevado a 4 terços. Então eu vou ter 5 antiderivada, que eu vou ter um t ao quadrado vezes t elevado a menos 4 terços mais 7 antiderivada de t elevado a menos 4 terços. Então eu vou ter 5 antiderivada de t. Então eu tenho aqui a base t, vou somar os expoentes, é 2 menos 4 terços, vai me dar 2 terços, mais 7 antiderivada de t elevado a menos 4 terços. Então eu vou ter 5. Agora eu vou usar a propriedade para calcular a antiderivada de x elevado a n. Vou ficar com t elevado a 2 terços mais 1 sobre t elevado a 2 terços sobre 2 terços mais 1 no denominador, mais 7 t elevado a menos 4 terços mais 1 sobre menos 4 terços mais 1 mais uma constante. Então, como resultado, eu vou ter 5, 2 terços mais 1 é 5 terços.
Então, t elevado a 5 terços sobre 5 terços mais 7t, 1 menos 4 terços, que é menos 1 terço, mais uma constante. Então, simplificando, eu vou ter 3t elevado a 5 terços menos 21t elevado a menos 1 terço, mais constante. Ou ainda, 3t elevado a 5 terços menos 21t elevado menos 21 sobre t elevado a 1 terço mais uma constante. Os próximos teoremas que a gente vai ver são os teoremas para calcular as antiderivadas das funções trigonométricas. Então, da mesma forma que a gente calculou a derivada das funções trigonométricas, agora no processo inverso a gente pode calcular a antiderivada das funções trigonométricas. Então, sabendo qual é a derivada, agora fica mais fácil calcular a antiderivada. Então, antiderivada de seno de x é igual a menos cosseno de x mais uma constante. Antiderivada de cosseno de x é igual a seno de x mais uma constante. Essa segunda antiderivada, que é a antiderivada do cosseno, é fácil de ver, simplesmente pelo fato de que a derivada do seno é igual ao cosseno. Antiderivada de secante ao quadrado de x é igual a tangente de x mais uma constante. Antiderivada de cossecante ao quadrado de x é menos cotangente de x mais uma constante. Antiderivada de secante vezes tangente é igual a secante de x mais uma constante. Antiderivada de cossecante de x vezes cotangente de x é igual a menos cossecante de x mais uma constante. Todas essas antiderivadas podem ser verificadas observando o cálculo que a gente fez quando estudou a derivada de cada uma delas. Então, sabendo do cálculo das antiderivadas das funções trigonométricas, a gente pode usar o que a gente viu para calcular a antiderivada de funções trigonométricas. Então, a gente tem aqui dois exercícios. E no primeiro a gente tem que calcular a antiderivada de 3 vezes secante de x vezes tangente de x menos 5 cossecante ao quadrado de x. Então eu posso rearranjar esses termos e colocar como sendo 3 antiderivada de secante de x vezes tangente de x menos 5 antiderivada de cossecante ao quadrado de x. Agora, sabendo que a antiderivada de secante de x vezes tangente de x é a secante de x, então eu tenho que esse resultado vai ser 3 vezes secante de x menos 5, e a antiderivada de cossecante ao quadrado de x é menos cotangente de x mais constante. Então, a resposta vai ser 3 secante de x mais 5 cotangente de x mais constante. O próximo exercício é para calcular a antiderivada de tangente ao quadrado de x mais cotangente ao quadrado de x mais 4. Então, para resolver esse segundo, a gente vai usar o fato de que tangente ao quadrado de x
é igual a secante ao quadrado de x menos 1. E cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x menos 1. Essas relações a gente pode verificar através da identidade trigonométrica de x ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, através dessa identidade, a gente pode manipular e chegar nessas duas identidades que foram colocadas aqui. Então, eu vou substituir a tangente ao quadrado por secante ao quadrado de x menos 1 e a cotangente por cossecante ao quadrado de x menos 1. Eu tenho mais 4. Então, eu vou ficar com antiderivada de secante ao quadrado de x mais antiderivada de cossecante ao quadrado de x mais 2, a soma dos termos menos 1 com 4, antiderivada dx. Então, antiderivada de secante ao quadrado de x, de acordo com o que a gente viu, é tangente de x. Antiderivada de cossecante ao quadrado de x é cotangente de x, mais 2x, mais uma constante. Continuando, da mesma forma que a gente viu a regra da cadeia para operação de diferenciação, a gente pode também trabalhar com a regra da cadeia na operação de antidiferenciação. Então, a gente tem aqui a definição: seja g uma função diferenciável e seja o intervalo i a imagem de g. Suponha que f seja uma função definida em i e que f' é uma função definida em i e f' é a antiderivada de f'. Então, a antiderivada de f' de g de x, g' de x, é igual a f' de g de x, mais uma constante. Se eu tiver uma função g diferenciável e se n for um número racional, como consequência do teorema anterior, a antiderivada de g de x elevado a n g' de x é igual a g de x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. Então, esses teoremas ficam melhores de serem compreendidos quando a gente for abordar nos problemas. Então, aqui a gente já tem embaixo o primeiro problema, que é calcular a antiderivada de x ao quadrado vezes 5 mais 2x ao cubo elevado a 8. Então, para calcular essa antiderivada, a gente vai usar o seguinte artifício. Vamos definir esse termo, que está dentro do parênteses, elevado à oitava potência, como sendo u. Então, u é igual a 5 mais 2x ao cubo. E vou derivar e encontrar o diferencial du. Então, o du vai ser igual a 6x ao quadrado dx. E vou substituir essa operação vou trocar o x, a variável x, pela variável u. Então, eu vou ter como? Aqui eu tenho x ao quadrado, 5 mais 2x ao cubo, vou ficar com u à oitava, e vou trocar o dx. Então, dx, que é igual a du sobre 6x ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar com du. Então, eu elimino aqui o x ao quadrado e eu vou ficar com a operação para calcular a antiderivada de u à oitava du sobre 6. Então, agora eu posso calcular na variável u essa antiderivada.
eu tiro 1 sobre 6. E a antiderivada de u à oitava vai ser u elevado a 9 sobre 9 mais uma constante. E agora no final eu posso voltar para a variável x. Saio da variável u e volto para a variável x, então eu vou ficar com 1 sexto. 5 mais 2x ao cubo elevado a 9 sobre 9 mais uma constante. Ou ainda, aqui embaixo eu tenho 6 vezes 9. Então, eu tenho 54. Repito, 5 mais 2x ao cubo elevado a 9 mais uma constante. E com esse artifício eu estou aplicando as propriedades que foram definidas aqui para a regra da cadeia na antidiferenciação. Bom, então a gente tem aqui mais dois problemas, dois exercícios envolvendo a regra da cadeia para calcular as antiderivadas. E a gente vai calcular primeiro para esse problema da esquerda a antiderivada da função x cosseno de x ao quadrado. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai trocar da coordenada x para a coordenada u. Então, vamos usar u igual a x ao quadrado. Então, du dx é 2x, então du é 2x dx. Então, fazendo essa mudança no meu cálculo, na minha operação, eu vou ficar com x cosseno de u, trocando dx, eu tenho du sobre dx sobre 2x. Posso cancelar o x, então eu vou precisar calcular, eu vou tirar 1 meio, que é constante, sai da operação, e eu vou precisar calcular a antiderivada de cosseno de u. Mas a antiderivada do cosseno é o seno, mais uma constante. Então eu vou ficar com 1 meio, voltando da coordenada u para a coordenada x, é 1 meio de seno de x ao quadrado mais uma constante. Para o segundo problema, eu vou precisar calcular a antiderivada de 4x ao quadrado sobre 1 menos 8x ao cubo elevado à quarta potência. Então, vou fazer uma mudança de variável, vou definir agora o u como sendo 1 menos 8x ao cubo, e com isso o du é igual a menos 24x ao quadrado dx. Então, substituindo na operação, eu vou ficar com 4x ao quadrado sobre u elevado a 4. E aí eu tenho dx, que é menos du sobre 24x ao quadrado. Então, posso cancelar x ao quadrado, eu vou ficar com menos 4 sobre 24, antiderivada de 1 sobre u à quarta du, ou menos 1 sobre 6, antiderivada de u a menos 4. Então, a antiderivada de u a menos 4 eu posso calcular, então eu tenho 1 sobre 6
u elevado a menos 4 mais 1 sobre menos 4 mais 1 mais uma constante. E continuando, eu tenho menos 1 sobre 6, u elevado a menos 3, e no denominador menos 3, mais uma constante. Então eu vou ficar com menos 1 sobre 6, 1 menos 8x ao cubo elevado a menos 3 sobre menos 3, mais constante. Aqui eu já retornei para a variável x. Então com isso eu tenho 1 sobre 18, que multiplica 1 sobre 1 menos 8x ao cubo elevado a 3, mais uma constante. O próximo problema envolvendo a regra da cadeia, eu vou ter esse problema para calcular a antiderivada de seno de x vezes raiz de 1 menos cosseno de x. Então eu vou usar u como sendo 1 menos cosseno de x, du igual, aí eu vou ter a derivada do cosseno, que é menos seno, então eu vou ter seno de x dx. Então eu vou ficar com o cálculo de seno de x, raiz de u, ou u elevado a 1 meio, e o dx, que é du sobre o seno de x. Então eu vou ter antiderivada de u elevado a 1 meio, du. E essa antiderivada vai ser u elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1, mais constante. Então é u elevado a 3 meios sobre 3 meios, mais uma constante. Então 2 terços de u elevado a 3 meios mais constante, 2 terços de 1 menos cosseno de x elevado a 3 meios mais uma constante. Então, sabendo de tudo isso que a gente já viu, a gente pode agora definir a integral definida. Então, se a gente tem uma função f definida no intervalo fechado AB, a integral definida de f de a até b é denotada por esse símbolo, o símbolo da antidiferenciação, de a até b de f de x dx. E essa integral definida, integral de a até b de f de x dx, ela é igual ao limite dessa somatório de igual a 1 até n, de f de xi delta x, quando o delta tende a zero, se esse limite existir. Nessa notação para a integral definida, integral de a a b de f de x dx, o f de x é um integrando na operação, b é o limite superior, a é o limite inferior. E aqui a gente está destacando o sinal, está destacado o sinal de integração. Se uma função for contínua no intervalo fechado AB, então ela será integrável nesse intervalo AB. A gente não vai explorar aqui, mas esse limite dessa somatória é a área do gráfico sobre a curva da função f de x.
Então a gente tem os seguintes teoremas para integral definida. Se as funções f e g forem integráveis no intervalo fechado AB, então a função f mais g, a soma, também vai ser integrável nesse intervalo, né? E aí a integral da soma é a soma das integrais no intervalo AB. Se a função f é integrável nos intervalos fechados AB, AC e CD, então a integral de AB de f de x dx vai ser igual à integral de AC de f de x dx mais integral de C até B de f de x dx, sendo que a gente tem A menor do que C e menor do que B. Se f for integrável no intervalo fechado, contendo os números A, B e C, então a integral de A até B de f de x é igual à integral de A até C mais integral de C até B. O que a gente está fazendo é quebrando a integral em duas partes, né? A primeira vai de A até C e a segunda vai de C até B. Se eu tenho duas funções integráveis no intervalo fechado AB, e se uma delas, a f de x, é maior do que a g de x para todo x nesse intervalo, então a integral de f nesse intervalo vai ser maior ou igual à integral de g também calculada nesse intervalo. Se uma função f é contínua no intervalo fechado AB, e f é maior ou igual a zero para todo x nesse intervalo, vamos tomar a região R, que é essa região sobre a curva da função, né? Que como está mostrado na figura. É a região limitada pela curva y igual a f de x, e pelo eixo x, e também pelas retas x igual a A e x igual a B. Então, essa curva destacada, essa região destacada. Então, a gente vai calcular a área dessa região, né? A região R que foi destacada. A área dessa região, né, como eu falei anteriormente, é o limite da somatória de igual a 1 até n de f de xi, delta i x, quando delta x tende a zero. E no limite, quando eu calcular esse limite, a área vai ser igual à integral definida de a até b de f de x dx. Então, ao calcular a integral entre esses dois limites para x igual a e x igual a b da função f, cuja curva está mostrada no gráfico, ao calcular essa integral, eu estou calculando a área dessa região, limitada pela curva, pelas retas x igual a A e x igual a B, e pelo eixo x, essa região destacada. Se eu tiver A maior do que B, então integral de A até B de f de x dx é igual a menos integral de B até A de f de x dx. Se a integral de B até A existir. Se existir o f de A, então a integral de A até A de da função f de x vai ser igual a zero. Se k é uma constante qualquer, integral definida de A até B de k da constante dx é igual a k vezes B menos A, né? A diferença entre os limites. Se a função f é integrável no intervalo fechado AB, e se k é uma constante, para a integral definida também vale, eu posso retirar a constante da operação de integral e calcular a integral definida de A até B de f de x dx. Então vamos agora pegar um problema para calcular a integral definida dessa função.
2x ao quadrado, raiz de x ao cubo mais 1. Sabendo das propriedades que a gente estudou até agora para a integral definida. Então, para calcular essa integral, a gente vai precisar usar a regra da cadeia. Então, antes de chegar nesse problema para que a gente vai precisar usar a regra da cadeia, vamos explorar esses outros dois. Em seguida, a gente vai para aquele problema. A gente tem aqui a integral de 1 até 3 entre esses dois limites da função 3x ao quadrado menos 5x mais 2. E essa função a gente pode calcular essa integral usando o cálculo das antiderivadas das funções do tipo x elevado a n. Então aqui eu vou ter 3, integral de 1 até 3 de x ao quadrado, menos 5, integral de 1 a 3 de x, x ao quadrado, tem que pôr o dx, né? Mais menos, né? Tem um menos no 5, menos 5, integral de 1 até 3 de x dx, mais 2, integral de 1 até 3 dx. Igual. Então agora a gente pode usar o fato de que a antiderivada de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então a gente vai ter 3x ao cubo sobre 3, calculado no limite 1 e no limite 3, menos 5x ao quadrado sobre 2, calculado no limite 1 e no limite 3, mais 2x, calculado no limite 1 e no limite 3. Então a gente pode calcular essa função em cada um dos limites. Então x ao cubo, eu vou ter 3 ao cubo, menos 1 ao cubo. Aqui eu vou ter menos 5 sobre 2, 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, mais 2, 3 menos 1. Então eu vou ter 27 menos 1, menos 5 meios, que multiplica 9 menos 1, 8, mais 4. Esse resultado vai me dar 26, menos que 8 por 2, 4. 5 vezes 4, 20, mais 4. Então 26 menos 20 mais 4, que é igual a 6 mais 4, 10. Então o cálculo da integral é 10. Para o próximo problema, a gente tem integral de 1 meio até 4 de x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 9x mais 1 dx. Então, de novo, a gente vai calcular a integral como a gente já sabendo que a regra para calcular a integral de as antiderivadas. As antiderivadas de x elevado a n dx é
x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais uma constante. A gente vai usar essa regra e vamos calcular direto para cada um dos termos a resposta. E vamos colocar a resposta logo direto para cada um dos termos. Então, para x ao cubo, eu vou ter x ao quarto sobre 4 menos para x ao quadrado, 6x ao cubo sobre 3 mais 9x ao quadrado sobre 2 mais x. E aí eu substituo tudo em 1/2, no limite 1/2 e no limite 4. Então, substituo as funções no limite 4, depois diminuo o valor das funções substituídas no limite 1/2. Então, primeiro, para x igual a 4, eu vou ter 4 a quarta sobre 4 menos 6, 4 a terceira sobre 3. Eu posso colocar já direto. 6 sobre 3, 2, 4 a terceira, mais 9, 4 ao quadrado sobre 2, mais 4. Tudo isso menos, aí substitui 1/2, então eu vou ter 1/2 elevado a quarta sobre 4 menos 2, 1/2 elevado a terceira, mais 9 sobre 2, 1/2 ao quadrado. Para deixar um pouco mais organizado, a gente pode refazer. Então é 4 elevado a quarta sobre 4 menos 2, 4 ao cubo, mais 9 sobre 2, 4 ao quadrado, mais 4, menos 1/2 elevado a quarta sobre 4, menos 2, 1/2 ao cubo, mais 9 sobre 2. Um meio ao quadrado, mais 1/2, efetuo o cálculo. Então eu vou ter que, após efetuar o cálculo, tenho 4 elevado a quarta, então dividido por 4, então tenho 4 a terceira, né? 4 a terceira, 64, menos, aí vezes 2, 128, mais aqui eu tenho 4 ao quadrado, 16 por 2, 8, aí 8 vezes 9, 72, mais 4, menos, e aqui eu vou ter 4, eu tenho 2 elevado a quarta,
Então, 16 vezes 4, então aqui fica 1 sobre 64. Menos, aqui eu tenho 1/8, eu tenho 1 2, então vai ficar 1/4, mais 9/8, mais 1/2. Então, ok, então eu vou efetuar esse cálculo, posso efetuar esse primeiro cálculo, aqui eu vou ter que tirar o mínimo. Bom, eu não vou deixar o cálculo para vocês fazerem, o restante. E a resposta que vocês vão encontrar após efetuar esse cálculo é 679 sobre 64. É um cálculo possível de ser feito, então não tem muito problema. E o próximo exercício é o exercício que envolve a regra da cadeia. Então, vou calcular essa integral definida de 0 a 2 dessa função. E vou trocar a minha variável de integração x e vou usar o u como sendo x ao cubo mais 1. U é x ao cubo mais 1, du é igual a 3x ao quadrado dx. Então, dx é igual a du sobre 3x ao quadrado. Então, essa integral eu posso colocar como sendo integral de 0 a 2x ao quadrado, u elevado a 1 meio, e o dx, que é du sobre 3x ao quadrado. Então, posso tirar o x ao quadrado. Então, essa integral vai ser igual a integral de 0 a 2 terços. Eu posso tirar da integral u elevado a 1 meio du. Então, resolvendo aqui logo abaixo, eu tenho 2 terços. Integral de u elevado a 1 meio vai ser u elevado a 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. E aí vou ter que substituir os limites de integração. Então, após resolver a integral, eu volto para a variável x. Então, vou ter 2 terços de x ao cubo mais 1. 1 meio mais 1, 3 meio. Embaixo, 3 meio. Na variável x, então, nos limites 0 e no limite 2. O limite inferior é 0 e o limite superior é 2. Então, eu vou ficar com 4 nonos x ao cubo mais 1 elevado a 3 meios de 0 até 2. Então, substituir os dois limites, eu vou encontrar 4 nonos dois ao cubo mais 1 elevado a 3 meio menos 4 nono. Eu vou ter 0 ao cubo mais 1 elevado a 3 meios esse primeiro cálculo vai me dar 4 nonos, 8 mais 1, 9 elevado a 3 meio menos 4 nonos vezes 1 elevado a 3 meio. Então, eu vou ter
4 nonos, 9 elevado a 3 meios. Eu vou ficar com 3 ao cubo, então esse resultado vai dar 27 menos, e aqui simplesmente 4 sobre 9. Então eu fico com 4 sobre 9, que multiplica 27 menos 1. 4 sobre 9, que multiplica 26. Então multiplicando eu vou encontrar 104 sobre 9 como a resposta para essa integral. E para esse outro problema, a gente tem o cálculo da integral envolvendo funções trigonométricas. Eu vou de novo usar para a regra da cadeia o cosseno de seno de x, du é igual a cosseno de x dx. E vou trocar a integração como sendo u ao cubo e o du, que é dx, então eu vou ficar com integral de u ao cubo du essa integral vai me dar u elevado a 4 sobre 4 e u vale seno de x, então seno a quarto de x sobre 4 e o limite de 0 e π sobre 2. Então quando x for π sobre 2 eu vou ter seno de π sobre 2 que é 1 elevado a 4, então eu vou ter 1 quarto. E quando o x for 0, eu vou ter seno de 0, então 0, e a resposta é 1 quarto, o cálculo dessa integral. Integral definida de 0 a π sobre 2 de seno ao cubo de x vezes cosseno de x dx.